ver ahora. Carlos. Aceptar. Transmitir con Carlos. Vamos a quedar certo. Vamos a quedar certo. Yo ya apreté. Vamos a quedar certo. Vamos a quedar certo. Vamos a quedar Estamos certo, amigo. ¿Me escuchás? Buena, buena. ¿Estás ahí? Te escucho, ¿me escuchás? Te escucho. Ay, qué certo. bueno, bueno, Dios certo. ¿Cómo estás? Bem, te escucho, mas não te vejo. Ah, ¿no me ves? ¿No me ves? Não. Estoy aquí. Tal vez aparezco en cualquier momento. ¿Será que mi conexión es media mala? Moço. ¿Aparecí? ¿Estás Ainda ahí? não. ¿Me ves o no me ves? ¿Me escuchás pero no me ves? Por ahí la gente que está viendo, ¿cómo ve, escucha? ¿Nos ven, nos escuchan? A mim me escuchan e me ven? Yo te escucho y te veo. Eu te escucho e não te veo. Bueno, vamos a darle ahí un tiempito a ver si aparezco, pero estoy acá. Yo me veo y te escucho perfectamente. Bueno, yo estaba Bueno, contándole a la gente que esta idea de este vivo es un poco contactar con otros artistas de Rúa, con otras personas que hayan trabajado en el semáforo en algún momento, que trabajen pues actualmente en el las... semáforo. Ahí nos dicen que nos Ujú. escuchan y nos ven a los dos. Perfecto. Bien, Nosotros seguimos hacé de cuenta que me ves. Estoy acá arriba tuyo en eso realidad. estoy haciendo. Eso estoy haciendo de cuenta que te veo. Y bueno, y decía que yo lo elegí a Carlitos para hacer el primero de estas entrevistas así para que nos cuente un poco de él, porque él fue el primer malabarista que yo conocí acá en Yauque Pessoa. Cuando llegué allá por el Sí. 2017, la primera vez lo encontré en un semáforo en Darruy Carneiro, me acuerdo, allá abajo, en el posto verde, con sus aritos jugando y fue como, fue muy lindo encontrarlo ese día, yo me acuerdo muy bien, con mucho cariño. Y ahí nos hicimos amigos y empezamos a compartir, entonces bueno, primera cosa, Carlito, presentate quién sos, cuántos años tenés, de dónde sos, dónde vivís, así un resumen rapidito, eso, hágale. A ver, então, prazer para as pessoas que estão conectadas, não me conhecem. Eu sou o Carlos, da Colômbia, moro aqui em João Pessoa desde já faz 9 anos. Cheguei com a Ana, com a minha companheira, a gente trabalhava no semáforo. Durante muitos anos eu fiz malabar, fiz mágica. Eu brincava com minha garrafinha, até que a garrafinha já queimei ela praticamente, né? Eu brinquei com ela tanto no semáforo que as pessoas já me conheciam. Comecei a incursionar em outros truques, mas depois migrei para os malabares. E eu trabalhei no semáforo até ano 2019, né? Olha a Chispita 2019. passando aí. En el año, fala, hola Chispita, ¡La ¿cómo? chispita! Y desde 2019 me dediqué a estudar, estoy en la posgraduación, eh, entre 2019 y 2021 y Bueno, desde el 2022 estou fazendo meu doutorado. Termino o doutorado em 2026 e daí vamos ver o que acontece, né?
Está muy bien. Claro. Bueno, entonces desde el 2019 que no trabajas en el semáforo, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo empezaste? O sea, ¿cómo fue que conociste o que decidiste hacer arte en el semáforo, ir y hacer y presentarte en el semáforo? É, acontece que eu formei em contabilidade no ano 2012 na Colômbia e Sí. não estava dando certo para mim continuar na carreira, estava péssimo. Se Vida trabó. que eu decidi ir embora da minha cidade, do meu país, para ir lá e trabalhando por aí. E foi no caminho, aconteceu algo na minha. ¿Se trabó? Se trabó un poquito, parece. E então, me escutas? Sí, ahora sí volviste. Então, eu estava viajando, estava longe da minha casa, estava em outro país, e eu precisava de alguma forma de sobreviver, e aí eu conheci. Eu primeiro fazia artesanato, né? Mas depois eu conheci os malabares e eu achei muito mais interessante, mais dinâmico ficar no semáforo, né? Brincando com algum objeto, interagindo de forma muito direta e assim, bem dinâmica com as pessoas na rua. Então, foi por aí que eu decidi ficar no semáforo. Daí eu tinha 2 meses viajando quando eu decidi fazer isso, de ficar no semáforo e começar a trabalhar por aí. ¿No se Estava no lembra a primera Equador. vez? A primera vez que fue para los semáforos, se lembra? Lembro muito, lembro que quando eu saí de viagem, estava já no final e eu precisava fazer alguma coisa para sobreviver. E a primeira vez que eu saí com 2 amigos. Hoje em dia conservo muito no deles, chama Dante. Estávamos na cidade de Manta, Equador, e foi muito doido porque eu passei muitos anos da minha vida sentado numa cadeira, num escritório, e do nada eu estava diante de uns carros em um semáforo vermelho, né? Isso foi algo que mudou a minha cabeça para sempre, porque eu me desapeguei de muitos prejuízos, de muitas vergonhas que eu tinha antes, né? E esse momento Es foi muy incrível. interesante. Isso foi em dezembro do ano 2014. Tipo, já faz 11 anos isso. Hay un montón de años. Y, Uhum. bueno, ¿y cuál es la principal arte que tú hacías? Como, tú falou da garrafa, falaba da mágica, mas también brincaba con Malabares. claves y con aros, ¿no? Sim, mas antes de eu te conhecer, eu trabalhei durante muitos anos fazendo truques de mágica no semáforo, né? Inclusive, eu me divertia muito e eu me virava muito bem com a garrafinha de mágica, né? Aquela mágica que já tem vários, imagino que você já viu várias pessoas fazendo essa mágica de colocar o copo no ar para flutuar, né? Isso para mim, obter esse truque para mim foi maravilhoso quando entrei no Brasil, né? As pessoas achavam maravilhoso. Era um escândalo no nosso carro que o semáforo fechava, eu saía com essa mágica A gente gostaba de esto, ¿no? La e foi garrafa. muito bom. Daí eu fiquei muito tempo viajando. Então foi isso. Esse foi como por dizer que era o que mais brincava. Eu brincava mais de mágico no semáforo, né? Era isso. Obviamente eu gostava também muito de ainda continuar fazendo artesanatos, especialmente macramê, treinar malabares. Mas quando eu estava no semáforo, eu andava era brincando com mágica. De mágica principalmente. Uhum. Eh, y así como para contarle a la gente.
como que era? Tu lembra como que era um dia teu, assim, de sair para o semáforo, como que tu te preparava, tipo, acordava, tinha horários, assim que já tinha para você já, tipo, marcado, tinha semáforo favorito, como que era? Então, para a gente se dar bem, eu acredito que a gente precisa dar-se bem no sentido é porque dar-se bem depende muito do que você quiser fazer com a sua vida, né? Nesse momento eu queria estar tranquilo, ter conforto, comprar a comida que eu queria, pagar uma hospedagem para dormir. Então eu dedicava algumas horas ao semáforo, né? E parte dessas horas começava no momento em que eu começava cedo, né? Geralmente estar às 7:30, 7 horas da manhã no semáforo é ótimo, pegar o horário em que as pessoas estão indo para trabalhar. E durante muito tempo eu fiz essa rotina, né? Independente da cidade onde eu estava, ou do país que eu estava, eu acordava cedo, ficava no semáforo umas 4 horas de manhã. Se dá muito certo, dedicar o restante do meu dia a visitar algum lugar. Ou se não dava certo o tipo da meta que eu tinha, voltava mais um pouquinho pela tarde, se a gente precisava, por exemplo, juntar para a passagem, ou para alguma coisa, para juntar para um brinquedo, a gente trabalhava um pouquinho mais, né? Então a rotina no semáforo era bem variável, né? Dependia muito do dia, se dava certo no semáforo, e a gente pues não tinha que ir tanto, mas se estava difícil, tinha que ficar mais horas. Eu sempre, no sentido de semáforos, a gente sempre, você não sei, porque cada cidade é diferente, né? Aqui em João Pessoa, por exemplo, eu gostava muito de ficar lá onde a gente se conheceu, na Rui Carneiro, dias sábados. Mas um bom semáforo para mim é um semáforo que, quando ele esteja em verde, você possa ficar uma sombra. Eu se vital, É. né? Porque a gente igual pega demasiado sol quando está trabalhando no Não é semáforo. sombra, lo es todo, não é? Um lugar para encher aguinha, para botar aguinha na garrafa, ou para É, beber. Um lugar, se tem banheiro, melhor ainda, etc. Então, depende muito do conforto, né? E também depende, existe a sensação de que tem que as pessoas não entram na onda, que as pessoas não te dão dinheiro, mas tem outros que sim, né? tem, tem a sensação de semáforos que dicen que tem más gente con más corazón y otros semáforos que tem gente con menos corazón, por falar de alguma maneira, né? Se eu veia, se eu vejo, ou se eu veia que um semáforo carregava, e geralmente era uma pessoa num Porsche, num Lamborghini, para descansar, para o próximo, né? Porque provavelmente essa pessoa não ia dar nada. Isso é É. outra forma de fazer. Fala, aqui. Eh, Siguiente pregunta, amigo, ¿ten algún momento desde que tú comenzó así a hacer malabar en la rua o hacer mágica en la rua, hasta que tú paró de fazer? ¿Ten algún momento así como muy marcante, como muy significativo en este periodo que tengas que Pois hacer sim, a gente lembranza? passa. Então, eu acho difícil dizer esse é o momento mais marcante, né? Porque uma coisa que você falava da rotina, e que é uma rotina diferente a, por exemplo, a rotina que eu levo hoje em dia, é que quando a gente está no semáforo, a gente precisa fazer a vida na rua, né? A gente acorda cedo e se precisa de dinheiro, precisa qualquer coisa, a gente sai diretamente e não entra no escritório ou na loja. Hoje em dia, por exemplo, que trabalhamos dentro da casa, então a gente trabalha na rua e na rua estão acontecendo coisas o tempo inteiro, né? Eh, Sempre está rolando alguma coisa. Então, como você está trabalhando praticamente o dia inteiro na rua, você está exposto a que quantidade de coisas. Então, eu já
já vi acidentes, eu já vi pessoas muito doidas, eu já, por exemplo, marcante, uma vez de ser ameaçado, estávamos na campanha eleitoral antes de Bolsonaro, eu, lembro que eu fui ameaçado por um senhor com uma arma. Então, os momentos marcantes, sim, vão acontecer muitos, assim. Lembro muito, por exemplo, a primeira vez que eu saí no semáforo com a Ana, com a minha companheira lá em Goiânia. Lembro, eu pouco posso conseguir lembrar Yo te iba a lugares, por preguntar exemplo. disculpa que te tra- eso te iba a Fala aí, preguntar como foi? si te presentabas solo, si en algún momento te presentaste con alguien más. As primeiras vezes que eu fui no semáforo, eu me apresentava com meus amigos que tinham mais tempo trabalhando no semáforo, né? Mais experientes. Eu juntava coragem com eles, eu ficava mais tranquilo. Então, nessa época, eu ia acompanhado se tinha oportunidade. Na época de malabares, eu saí com a Ana também, mas geralmente, como eu trabalhei muito com o truque de mágica, às vezes a gente se ia fazer uma vaquinha para alguma coisa, eu trabalhava em conjunto com a galera, né? Mas geralmente eu trabalhava sozinho. Tengo acá el machete que le dicen en Argentina, la lista de las preguntas que te quiero hacer. Dice, Sim. bueno, un poco ya contaste, pero pregunta si da para vivir de un semáforo. La pregunta, yo que más nos hacen cuando no estamos trabajando en un semáforo, ¿no es? Ahí, ¿da o no da, Carlito, para vivir de un semáforo? Darte de un semáforo. Depende de muitos fatores, não? Depende de quantas, especialmente depende de quantas horas dedique você a trabalhar, né? Penso eu, pelo menos eu acredito que tem pessoas que têm uma arte incrível, artistas maravilhosas e maravilhosos que fazem uns actos de malabares muito impressionantes, que imagino que vão ter muito mais sucesso para viver no semáforo que uma pessoa que sai com três bolinhas, né? Infortunadamente, nós estamos em um mundo com preconceito. Então, por exemplo, se uma pessoa sai bem arrumada, bem limpinha, com sapatos, as pessoas possivelmente vão dar mais atenção e, portanto, mais dinheiro. Então, dá sim, porque também a gente aprende outras coisas. A gente aprende moedas como troca para conseguir comida, a gente aprende várias coisas. Então, dá para sobreviver sim, mas obviamente depende, né? Depende especialmente como eu te decía, a quantidade de horas que você trabalhe, no meu caso, né? E também eu tive momentos nos que eu vivia bem, outros tempos em los que eu precisava me esforçar muito e passar muitas horas para sobreviver. También E depende então isso mucho de cuáles son tus objetivos, muchas veces, o tus responsabilidades. Tenés que pagar una diaria, a veces si estás de paso en una ciudad es diferente también que cuando estás fijo, pagando un aluguel mensualmente. Son muchas exatamente. variantes, son Eu muchas senti variantes. que quando eu me fixei, eu comecei a precisar mais dinheiro para pagar contas do que eu precisava quando eu estava viajando. Porque eu tinha Es uma casa para es manter. otra rutina también, ¿no? Es otra Uhum, rutina que acontece. La gente se acomoda también. Eh, ¿Vos exatamente. achas que as pessoas não entendem sobre o seu trabalho? ¿Cómo Eh, você se sente cuando estás se apresentando? Bueno, esto es cuando vos te presentabas, ¿cómo que vos se sentía? ¿Cómo era? Eso, ese momento, ¿cómo era? ¿Qué pasaba? eh, era, então,
apesar Estás trabado. da situação, independente do que estiver acontecendo, é, eu era Trabado me parece. feliz. Ah, Oi, oi, oi. ah. Eu não posso reclamar. Essa época da semáforo foi uma época muito divertida na minha vida, Pero né? te trabaste, no te escuché Eu nada. ficava. Já está, já voltou? No, ahí, espera, ahí trabó, ahora voltó. É, Producción, pronto. espera ahí. Producción, Tá certo já? hola, producción. Está fallando el internet aquí, amigo. El vecino no pagó el internet. Che, no, sí, ahí voltaste. Já voltei? Sí, ahí creo que voltaste. Ok. Me escutas Entonces, bien? yo te escucho bien. ¿Vos me ves ahora? Traba y viene É, el tema. no meu celular, mas se eu abro o link no computador, aparece, sim. Mas Ah, está bem. lo estás viendo en Não doble sei qual diferido. será o bug aqui. Mas então, Entonces, ¿en qué você estás? você me perguntou como eu me Sí, sentia. Então, sí, como me sinto depende muito do meu estado de ânimo do dia, né? A perfecto. gente, a gente reflete muito lo que o estado de ânimo para as pessoas do semáforo e ao mesmo tempo a gente recebe muita energia das pessoas que param nos Es una carros, né, do troca, ¿no? público. E então depende muito, em parte, pues, depende muito do público, mas também depende muito de como você está, né? De como eu, por exemplo, quando eu estava no semáforo, eu me animava muito porque quando a gente vai, a missão né, é juntar para o aluguel, para a passagem, para comer, daí que mais motivação que a gente viver, sobreviver e ao mesmo tempo fazer uma coisa que te faz sentir especial de alguma forma, né? Sem romantizar, porque pues, não é que seja tão fácil No, claro. e porque está cheio de, a gente vive pues, rodeado de prejuízos, etc. Mas você se sente especial porque você está fazendo alguma coisa que muitas pessoas invejam, que é você ter seu horário, que é você não depender diretamente de uma pessoa te dando ordens, porque você tem a liberdade de ir para alguma cidade se você quiser. Então, nesse sentido, eu me sentia muito bem. Eu, por exemplo, quando decidi ir a viajar, tinha a minha ideia que eu queria ir para outro país e começar uma nova vida, estudando, né? E então, nesse momento, o semáforo nunca foi a finalidade da minha vida. Os malabares nunca foi aquilo que eu quis fazer toda a minha vida, né? Fue una opción. Obviamente, sim, porque igual eu vejo, por exemplo, que muitos malabaristas que a gente conhece, galera que é uma artista tremenda, né? Que eles são malabaristas, eles são malabaristas por vocação, porque ele Eh, nasce ou porque quando conheceu nunca mais quis parar e são apaixonados por aquilo e o objetivo da vida das pessoas é fazer os malabares, né? No meu caso foi diferente porque eu vi os malabares e eu trabalho na rua como um meio para eu conquistar outro desejo que eu tinha, né? Que era ujú. eh, virar pesquisador, trabalhar na academia, na universidade, então isso foi isso me motivava muito, né? Saber que eu estava trabalhando por minha conta com um objetivo maior para a minha vida. Bacano, qué bacano. Y hoy está a poquísimo tiempo de terminar un doctorado, ¿no? A un año y medio. Exatamente. Falta um ano para terminar o doutorado.
Bueno, acá pregunta si alguna vez usted participó de festivales, eventos o se presentó en algún otro lugar que fue convidado para presentar en otros lugares. Sim, poucas vezes, mas eu tive essas oportunidades, né? As pessoas veem você na rua e se interessam, então eu fui convidado para festas de sábado de noite, de raves, para festa de criança. Fui alguma vez convidado para colônia de férias. Eu fui convidado, sim, em geral são eventos que acontecem e eu Se abren portas, eh, ¿no? sim, geralmente quando eu fiz isso, eu chamava alguém para fazer um trabalho, né? Alguém que tivesse uma eh, bastante apresentação e também eh, experiência com as rodas de malabares, né? Que também é uma coisa que o maluco de rua, malabarista de rua, também tem nesse palco nas praças, né? Para fazer uma Ujú. varieté. Eh, ¿Trabó? No, estás ahí. Sim, aqui estou. Bueno, dice, ¿qué más? Espera ahí. Ya la hice. Ah, dice, ¿você ve a arte de rua como una forma de resistencia, protesto o apenas expresión? É tudo, é tudo. Es resistencia, ¿no É, es? eu acho que, de alguma forma, protesto e resistência, elas estão um pouco eh, alinhados, né? Porque você se coloca como uma pessoa em resistência diante de um sistema com o qual não concorda, e isso é um ato de protesto nesse instante, né? Y es una E ao expresión mesmo tempo, también, al é mismo uma quê? tiempo. Una expresión. Exatamente, porque você ¿Entendés? está fazendo uma manifestação cultural, uma intervenção cultural na rua. Isso é muito incrível, né? Ver como consegue você tirar pessoas da rotina, ver como você consegue fazer coisas que destoam e que vão assim contra do que da vida rotineira de todo mundo ao seu redor, né? Sí, mira, Então, esa então troca, ¿no? sim. que tú tengas con las personas, mismo teniendo un carro de por medio, un vidrio de por medio, a pessoa, si tú llegas y haces ese contacto visual con la persona dentro del carro, tú consegues trocar, es una energía muy doida, ¿no? Cuando tú estás ahí. Exatamente. E é uma energia muito doida e como eu dizia antes, você se retroalimenta, essa energia da pessoa é massa, você se enche essa energia e se a energia da pessoa é ruim, você também se vê afetado, né? Então, Aquellos que llegan en un semáforo ya pasando de aquí, no, 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 y tú para ahí. acontecia muito comigo que eu fazia aquela mágica da garrafa, né? E era uma garrafa de whisky. Daí as pessoas achavam que era um cachaceiro e eu cheguei, por exemplo, as pessoas chegavam até avançar com o carro para cima meu, né? Ah, ya aconteceu isso, né? Daí, claro, vezes aconteceu de as pessoas estar o semáforo fechado e elas avançar, tipo, me atropelar, né? Então, você precisa realmente estar com convicção e porque qualquer ato de resistência ou de protesto sempre vai incomodar as outras pessoas, né? Não todo mundo, mas outras pessoas que pode ser por inveja, pode ser por intolerância, pessoas que não concordam com o que você está fazendo aí. É doido, né? Porque a gente vai no semáforo y prácticamente está dando una arte está de grasa, ¿no? Porque ninguém pidió que nós estemos lá. É nós que vamos lá porque
por necesidade, porque gostamos, porque acreditamos nessa troca de energia, mas é, é doido, né? Uma coisa também que é como interessante, a gente não sabe bem como muitas vezes as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, elas não têm Travou de novo. uma pessoa na rua, no semáforo, para que todo mundo, quem quiser, possa ver. É uma forma também de democratizar, né, a uma expressão cultural, que geralmente ela é restrita às pessoas que têm dinheiro, que têm como pagar uma entrada para um teatro, para um circo. Estar no semáforo diante das pessoas de todo mundo é uma forma também de protestar contra isso, contra a forma como as pessoas têm acesso à cultura, a, Acho uma, a qualquer manifestação de arte. é, sim, né? Bom, é, amigo, aqui pergunta sobre los sueños como artista, si es que ainda existe eso dentro teu, porque como tú falou, desde 2019 que tú ya no trabalhas no semáforo y prácticamente teu lado artístico de presentarse así frente a una galera, frente a alguien que está como adormecido, diría yo, porque está ahí, yo sé que está ahí. Claro que sim. Eu acho que é um tipo assim, não descarto a ideia de fazer de novo em algum momento da minha vida, para nada. Acho que era mais difícil fazer a primeira vez. Hoje em dia eu já tenho a confiança, sei que eu consigo, sei que poderia funcionar. Eu sei que já consegui eliminar qualquer vergonha que pudesse sentir em algum Vergonha. momento, né? Porque uma coisa que acontece com as pessoas que nunca têm feito, eles vão sentir vergonha de estar na rua, né? De fazer alguma coisa que é vista de forma negativa, com preconceito por muitas pessoas. Inclusive, eu tive uma experiência muito interessante, porque a primeira vez que eu viajei, eu fiquei 6 meses e depois voltei para minha casa a falar com minha mãe, a falar tchau para ela, né? E eu fiquei 2 meses e eu fiquei trabalhando no semáforo aos arredores da minha casa, né? E um dia eu encontrei um companheiro da universidade que recém tinha se formado comigo. E Sim. então acontece que eu era das pessoas mais nerds da minha turma. Eu era E então ele me viu e ele ficou impactado porque ele de ver tantas pessoas que estudavam com ele, não era ele a pessoa que ia imaginar que ia estar trabalhando fazendo arte de rua. Claro. E então, recém eu tinha passado uns meses na Colômbia e eu me encontrei com essas pessoas de novo. Tu vives E de nuevo. então foi muito engraçado porque ele lembra muito desse dia. Eles acharam que eu tinha ficado doido, eu estava jogando minha vida no lixo, que isso não entendem porque uma pessoa faria isso, né? Mucho Daí ele preconceito, estava muito ¿no? feliz por me ver, ele estava muito feliz. E ele falava que nesse momento ficou preocupado, né? É besteira, eu não quero ser absolutamente nada. Eu não deixei de ser humano, de ser Carlos por conta de trabalhar no semáforo, né? Por favor, que é isso? Tem mucho preconceito, ¿no? Hay mucha idea alrededor de artista de rua. Se alguma coisa que para mim como não sei, o meu corpo ele teria que se adaptar de novo, né? Porque uma rotina semáforo diária, ela exige um corpo adaptado e essa adaptação ela exige um tempo. Então, eu sei que se eu começo, por exemplo, a ir a partir de amanhã para o semáforo
nos primeiros dias eu vou ficar detonado, né? Porque isso é um Es movimento un trabajo constante, físico é fuerte también. correria, assim. E a gente está muito sedentária. Escassamente faz um exercício, mas é diferente, né? Es Então, otra vida, ¿eh? eh, sim, então se eu volto, por exemplo, para uma rotina dessa, vou precisar de um tempo de adaptação, né? Como te digo, são muitos anos que eu não vou. Claro, 2019 ya son muchos años. Amigo, ¿tem algo que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você ou sobre a arte de rua? Que foi, a ver, pode decir o melhor e o pior que tem a arte da rua? Pode resumir brevemente o pior e o melhor de que tem fazer arte no semáforo? Então, primeiro responder a primeira pergunta que você me fez sobre o que eu posso Sí, dizer do trabalho de rua, né? Pode ser essa e depois eu respondo a outra. sí, 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 claro. Hágale. Eh, Acontece que da arte de algo que eu poderia, por exemplo, dizer para as pessoas, é, obviamente, pues parece frase clichê, mas todo malabarista ou artista de rua é uma pessoa, um ser humano muito diferente um do outro, né? Então acontece que eu percebia que as pessoas que nos veiam na rua enxergava como se fôssemos todos iguais, né? Como se a gente fosse, então, o típico maluco hippie, como as pessoas chamam, né? Nada em contra, porque a pessoa que é maluco hippie, pues, obviamente tem sua No, claro, claro. liberdade de fazer, né? A gente não Sí, é ninguém para julgar a vida dos outros, mas pessoas no semáforo são igual que ser humano, ou seja, todo mundo diferente um do outro. Todos chegamos com uma história diferente. Se você continuar, quando você continua fazendo este exercício de fazer as lives com os malucos de rua, você vai perceber que todo mundo tem uma origem diferente, que o objetivo de vida é diferente, a motivação da pessoa, todo mundo vai ser diferente, né? Porque sí, nós esa es somos, la idea. Mostrar pues, esto, por lo menos, hizo un poco la idea de eso, de estas lives, ¿eh? Eh, Así que sí, ojalá que otros se prendan, otros quieran participar, así cuentan sus historias y eso, generamos un poco de conciencia, un poco más de conciencia en la galera, en la gente que está detrás, dentro de los carros. Bueno, y lo otro, si querés. então, do outro você me perguntou que era o melhor que eu sentia muito massa, muita felicidade, era da liberdade de poder me mover para qualquer lugar que eu quiser, de eu me sentir uma pessoa artista. Fazer arte é uma coisa que eu nunca na minha vida teria imaginado. E isso me ajudou a explorar uma parte de mim que eu não sabia que existia. Porque durante muito tempo sempre imaginei que eu não tinha nenhuma possibilidade de ser artista. Que eu tinha o perfil, as capacidades, mas isso me ensinou a compreender, a entender que eu consigo, depois de que eu trabalhe, depois de que eu me esforce, não importa o quanto difícil seja o truque, malabares, a gente consegue, né? Que a gente precisa ser constante, ter disciplina. Isso é uma coisa que eu aprendi no semáforo, na rua, né? E mas para mim, por exemplo, nesse momento difícil é porque eu já estou entrando nos 41 anos. O meu corpo, eu sinto que ele já não está tão adaptado assim para esse tipo Fanático. de, especialmente quando eu parei durante tanto tempo, né? O arte de rua é algo cansativo, que afeta, com o tempo afeta o corpo.
a ti te van a comenzar a doer algunos músculos por ejercicio, movimiento repetitivo, comenzar a salir calos en ciertas partes. Con las argolas, eu me cortaba aqui nesta parte, no meio dos dedos, pelo impacto das argolas. Ujú. Então, eu sempre fui uma pessoa que não praticava esporte porque eu sempre detestei sentir dor. E eu sempre que jogava futebol, eu levava chute, eu levava pancada, né? E essa é uma coisa que eu voltei e me encontrei com isso, fazendo, trabalhando com arte, com malabares. De, Claro. de cair do monociclo, de bater com então, no dedo especialmente, mas era o que eu posso dizer que menos me gosto, que menos gosto. Hoje Entonces, em dia, bueno, sí. hoje em dia, quando eu quero dispersar minha mente e eu gosto, por exemplo, o último que eu fiz foi pintar, que também eu acho interessante, né? Mas é um tipo de arte muito mais tranquilo, muito O mais sea, introspectivo, muito mais calado, né? Diferente da arte, especialmente no semáforo, que ela é chamativa, ela é assim, dinâmica, é diferente, né? ey, bueno, y la última, y estamos bien, porque casi una horita de vivo, gracias, Carlitos, por esto. A ¿Qué ti, consejo usted excelente. daría? ¿Qué consejo? Esta está buena porque no es para la gente, es para otros artistas o futuros artistas de semáforo. ¿Qué consejo vos daría? Para alguien que quiere, que alguna vez pensó, mas está ahí como, ay, no, ¿qué vos pasé? No, semáforo, bueno. Para ese, ¿qué consejo vos daría? ¿Tem algo? Sim, então, uma coisa que eu quero explicar antes de dar o conselho é que, como te contei no começo, a vida toda eu trabalhei numa no escritório, né? A maior parte da minha vida, trabalhando no escritório, sendo um contador. Mas, e por conta disso, eu levava uma vida pacata, assim, rotineira. E eu nunca na minha vida imaginei que eu poderia chegar a ficar no semáforo trabalhando, né? Nunca foi um sonho, nunca foi uma coisa que eu desejasse, né? Que acontece muito com as pessoas que vêm por aí um malabarista, alguém trabalhando na rua e fala, nossa, olha que legal, eu gostaria de fazer isso, né? Isso antes de eu viajar nunca passou pela minha cabeça, jamais. Então, considerando isso, eu depois eu percebi que quando eu estava no semáforo e quando eu estava viajando, eu senti que eu deveria ter refletido e tomado essa decisão bem antes, né? Porque quando eu fiz isso, eu já estava pelo torno dos meus 30 anos. Então, nunca é tarde, mas eu acho que a pessoa que tem vontade deveria parar de estar adiando esse momento da vida, né? Porque quando acontece e dá certo, geralmente dá certo, né? Obviamente, pues, o mundo está cheio de perigos e dificuldades acontecem, mas seria que pare de adiar esse momento da vida, né? Se está com vontade, faça que depois de que a pessoa fique firme e se dedique a treinar e a divertir-se, vai dar tudo certo. Isso é uma coisa que, pela minha experiência, é uma garantia, né? Pela minha e pela muitas colegas que fazem a mesma coisa todo dia. É questão de se manter focado no que eu quero, né? Porque também é muito doido estar na rua, ela está cheia de coisas legais, né? Coisas que te seduzem e que te podem levar para outro caminho. Que também está bem se desviar, né? Tá ótimo se desviar do caminho, mas enquanto decida ir, lembrar sempre qual é o motivo pelo qual está na rua, né? Eh, Entonces, porque tú contas que tú trabajó mucho tiempo en el escritorio y después tú salió a viajar y que
Uma vez que tu fez, tu falou, tipo, eu gostaria de ter feito antes, né? Essa sensação eu também tive, né? Eu também passei por isso, porque é doido. Eu também teria gostado de ter feito antes, de ter conhecido a arte de rua antes, de ter tenido o valor, o coragem de fazer antes. Eh, eu imagino tu de Colômbia, eu da Argentina, sair de nossos países y viajar haciendo arte y con esa convicción que tenemos que tener de que lo que nos hacemos serve para alguna cosa, ¿né? Que esa troca de energía con la galera que está en los carros, a veces con mucha cosa en la cabeza, a veces... Eu falo porque eu, antes de ser palhaço de rua também, eu estive do outro lado, dentro do carro alguma vez. E também parei em algum semáforo alguma vez e vi um malabarista e eu me pensei, como que essa gente faz? Por que essa pessoa está ali, né? Qual é a história? E a história de cada um é muito doida, né? Por como chega o malabarismo, E o muito, semáforo. e muito diferente uma do outro, né? É Porque, muito pelo diferente. menos como eu estava contando, eu, quando fui viajar, eu não tinha nem ideia como eu ia sobreviver para continuar e fazer uma viagem longa. Eu não tinha ideia. Eu imaginava que no caminho eu ia descobrir a forma, né? Quando eu fui demitido do meu último emprego, passaram menos de um mês, quando eu já estava fazendo carona na estrada em outro país, né? Eu tinha muito medo, tinha muito, De mas viver, o medo era menor que a vontade que eu tinha de conhecer o mundo, de mudar a minha vida como eu conhecia ela. a perspectiva, né? Sim, de botar outras coisas na minha cabeça, né? De sair daquela zona de conforto na que eu fiquei durante tanto tempo. Daquelas E quatro foi paredes. só dentro de los mesmos quilômetros quadrados que é uma cidade, né? Especialmente a minha, que é uma cidade do interior. Daí a gente, quando sai e vê que a gente consegue, é um alívio e sim, porque também nós dois, por exemplo, temos essa coisa parecida de ter saído já quando estávamos na casa dos 30 anos praticamente, né? Tem pessoas que saem muito novas, que também têm Sim, seu caminho, que também têm sua história diferente, né? sim. Sí, tem un parcero conocido por nós que ele começou de muito criança por força maior, porque tive que ir embora da casa, e outras realidades, né? E aprendeu Uhum. a fazer malabares de criança e hoje é um monstro malabarista, já viajou por um monte de canto e aí por aí está. E o que você falava, né? Que tem pessoas que a vida deles é um malabarismo e trabalham na rua muito criança, né? Nosso caso, no teu caso foi por necessidade e porque apareceu ali. No meu caso foi mais ou menos também parecido. Então, mas é bacana, né? Quando a gente descobre isto, é como... Sim, e como eu digo, cada pessoa chega à arte por meios diferentes, né? Por diferentes caminhos. É, para mim chegou de uma forma que eu não esperava, né? Mas foi incrível. Foi uma coisa que eu vou lembrar para a minha vida e que isso definiu totalmente a vida como eu vivo ela hoje. Hoje eu vivo em outro país diferente, fazendo coisas que eu não teria conseguido fazer se eu tivesse ficado na minha zona de conforto para sempre. Então, no meu caso, a arte foi um meio para eu transformar minha vida. Isso foi uma coisa muito doida, né? Que massa. Ei, última coisa, que eu vino acá uma dúvida, uma pergunta que eu tenho.
Já Uhum. te aconteceu, tipo, depois, tu deixou de fazer semáforo no 2019, né? De lá para cá, já aconteceu de você trombar com alguém e essa pessoa falar, eu via você quando fazia aquele truque da garrafa ou aquele malabares com as argolas. Já? Já aconteceu? Acontece, né? Tem pessoas que eu encontro por aí que lembram daquela época, né? Sim, claro E que ainda sim. lembra? Sim, hay pessoas que eu fico encontrando, porque tem pessoas que param para ver você e ficam curiosas, né? Especialmente quando você é uma pessoa estrangeira, que está na rua, pessoas param para conversar, né? E algumas dessas pessoas, hoje em dia eu encontro e é uma alegria, né? E as pessoas acham que é muito massa me ver e que eu ainda estou por aqui. E ficam curiosas de ver como está a vida, perguntam se eu penso voltar para o semáforo. E é uma coisa que eu nunca descarto, porque a vida é Está uma ali. tómbola. Hum? Y está ali, ¿no? La gente sabe que están ali, a no ser que sei lá, corten la electricidad en toda ciudad, los semáforos van a continuar estando lá. Exatamente. Bueno, Carlito, gracias por ese Man- vivo, gracias por estar ahí, gracias por compartir tu historia, gracias por ser el primero de esto vivo da rua, me gusta, me gusta. Massa. Amigo Mantecoso, obrigado pelo convite. Espero que este espaço continue e possa chamar muitas pessoas e que seja um sucesso, né? Que as pessoas Ojalá, conheçam, ojalá. pode ser. Ya tienen algunos ahí en la lista de malucos malabaristas que a gente conoció en el viaje. Una lista, Uhum, ya tienen algunos que están preguntando, ¿cómo que eso? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no sé qué? Renchi, massa. Vivo la Rúa, capítulo 1, Carlos Izaza, gracias ahí. Bata palma, gente, Prazer. muy obrigado. Vamos que vamos. Bater, Chispita, fala aí, Chispita. ¡Bien, Minha... chiquita! Ay, Tchau, amigo. chiquita. Abrazo grande, É a amigo. companheira. Valeu, um abraço e para todo mundo, tchau também, viu? Besos a Anita también. Gracias a los que estuvieron ahí, los que siguieron y los que se sumen después que lo vean en diferido, que va a quedar grabado ahí. Beleza. Ok, excelente. Tchau, amigo.